Parte 11. A areia que arde. Dorne sempre foi o espinho no calcanhar de Westeros. Montanhas áridas, desertos implacáveis e um povo ferozmente independente, que nunca fora conquistado, nem mesmo pelos dragões de Aegon. Para Khal Raghat, essa reputação era um insulto pessoal e um desafio estratégico. Enquanto os lordes do norte, do Vale das Terras Fluviais, ainda se debatiam no caos da guerra, Dorne representava um foco de resistência organizada em seu flanco sul. Além disso, os Martell sempre foram leais aos Targaryen, até a rebelião. Sua traição, em seus olhos, precisava ser punida com fogo exemplar. Sua estratégia foi uma pinça de terror, concebida para quebrar a espinha de Dorne antes que pudesse se mobilizar. A cobra se esconde na areia, ele declarou a seus cos no Salão do Tronos de Ferro. Vamos esmagar sua cabeça e queimar seu ninho. Uma força atravessará o caminho do espinhaço, queimando cada oásis, cada vila de pedra, cada pomar de laranja em seu caminho. Eles não encontraram água, apenas cinzas. Ele nomeou Khal Forzo, um de seus comandantes mais impiedosos, para liderar 20.000 cavaleiros através das passagens montanhosas. Suas ordens eram claras: guerra total, terra arrasada. Nenhuma misericórdia, nenhuma pilhagem que atrasasse a marcha, apenas destruição. O objetivo era aterrorizar o interior e atrair a atenção dos Dorneses. Enquanto isso, o braço principal do ataque viria pelo mar. A grande frota do Garanhão, agora ainda maior com navios capturados e comprados, zarpou de Porto Real com 30.000 guerreiros. Rhaego lideraria pessoalmente esta força. Seu objetivo: lança solar. O coração da cobra. A viagem ao longo da costa de Dorne foi tensa. Os Dorneses, mestres do Mar Estreito, enviaram galés leves para assediar os navios mais lentos da frota, usando fogo gregório e táticas de ataque e fuga. Foi um aborrecimento, não uma ameaça real. Quando as galés se aproximavam demais, Viserion ou Rhaegal, voando alto acima da frota, mergulhavam em chamas, transformando os navios dorneses em tochas que ardiam até afundar nas águas azul turquesa. O resto aprendeu a manter distância. Lança Solar apareceu como uma miragem, uma fortaleza elegante de arenito pálido e torres esguias, aberta para os jardins e para o mar, mais um palácio do que um castelo. Refletia a filosofia dornesa, aparentemente aberta, mas com veneno oculto. Dentro, Príncipe Oberyn Martell, a víbora vermelha, preparara uma defesa astuta. Sabendo que não podia vencer os Dothraki em campo aberto ou os dragões no ar, ele planejava fazer de Lança Solar um ratoeira. As ruas estreitas da cidade que cercava o castelo foram preparadas com barricadas e armadilhas, e os famosos guerreiros de Lança Solar estavam prontos para uma luta casa a casa. Mas Rhaego não tinha a intenção de jogar o jogo de Oberyn. A frota ancorou em formação de batalha diante do porto. Antes mesmo dos primeiros barcos de desembarque tocarem a água, Rhaego, montado em Drogon, e seus 2 irmãos dragão subiram aos céus. Eles sobrevoaram a cidade, e então, com um comando silencioso de Rhaego, os 3 dragões concentraram seu fogo não nas muralhas, que eram baixas e decorativas, mas nos jardins de água que cercavam o palácio e nos reservatórios de água da cidade. Jatos de chama transformaram os pomares em infernos secos, as fontes e canais em poças de pedra derretida e vapor. A água, o recurso mais precioso de Dorne, foi visada primeiro. O pânico se alastrou. O plano de defesa de Oberyn, que dependia de uma população unida, começou a ruir quando a sede e o calor das chamas se tornaram inimigos imediatos. Apenas então os Dothrakis desembarcaram. Eles encontraram resistência, feroz e habilidosa. Os Dorneses lutavam como demônios, suas lanças ágeis encontrando as junções das armaduras de couro Dothraki. Mas a horda era como uma maré. Eles inundaram as ruas, subindo pelas barricadas com o custo de muitas vidas, mas com números infinitos. Rhaego pousou com Drogon no pátio principal do palácio, onde as últimas defesas de Oberyn estavam concentradas. A víbora vermelha estava lá, vestindo uma armadura de cobre polido, empunhando uma lança envenenada com a mesma ferocidade lendária. Seus olhos negros brilhavam de ódio ao ver o jovem rei com cabelos de prata desmontar.
Você é apenas um garoto com um lagarto monstruoso. Oberyn cuspiu, girando sua lança. Venha, Cal. Vamos ver se seu sangue é tão quente quanto o fogo que você cuspe. Rhaego não respondeu com palavras. Ele desembainhou seu araque, a lâmina que matara tantos. A luta foi um espetáculo de estilos opostos. A dança mortal e precisa de Oberyn contra a força bruta, direta e selvagem de Rhaego, temperada por anos de guerra real. Oberyn era mais rápido, seus golpes eram como picadas de cobra, rasgando o braço e a perna de Rhaego. Mas Rhaego era implacável. Ele aguentou a dor, usando seu tamanho e peso para empurrar Oberyn, desequilibrando-o. O momento decisivo veio quando Oberyn, confiante, tentou um golpe final no pescoço de Rhaego. Rhaego, prevendo-o, agarrou a haste da lança com a mão esquerda, sentindo a lâmina envenenada raspar sua clavícula. Com um rugido, ele puxou Oberyn para dentro e enterrou seu araque no abdômen do príncipe, torcendo a lâmina. Oberyn Martell caiu, seu rosto uma máscara de surpresa agonizante. O veneno em sua lança não encontrara o sangue de Rhaego a tempo. A víbora estava morta. Com seu líder caído, a resistência em lança solar desmoronou. O saque que se seguiu foi particularmente brutal, até para os padrões do Traque. A raiva pela resistência teimosa e o calor do deserto desencadearam uma onda de violência. Rhaego, com sua ferida tratada rapidamente, marchou até o grande salão do palácio. Lá, ele encontrou o trono dos Martell, uma cadeira simples de madeira de ébano e almofadas de seda. Ele se sentou, ignorando a dor. Atrás dele, pelas portas abertas, vinham os sons da cidade sendo despedaçada. Gritos, vidros quebrando, os rugidos ocasionais dos dragões. Foi então que um grupo de guerreiros arrastou um punhado de prisioneiros para a sala, a família de Oberyn. Entre eles, uma jovem de talvez 16 anos, com os olhos negros e o cabelo igualmente escuro de seu pai, e a beleza ardente e orgulhosa das mulheres dornesas. Ela estava suja e assustada, mas mantinha a cabeça erguida, olhando para Rhaego com o ódio que quase igualava o dele. Quem é ela? Rhaego perguntou a um prisioneiro ancião que chorava. A princesa Elia-Sante, o homem soluçou. Filha do príncipe Oberyn, Rhaego estudou-a. Ela era mais bonita, sim, mas mais que isso, ela era um troféu vivo da linhagem que ele acabara de quebrar. Um símbolo da submissão de Dorne. Ela não é mais uma princesa, Rhaego declarou, sua voz ecoando no salão silencioso. A partir de hoje, Dorne não tem príncipes. Tem um senhor, El. E ela será uma Khaleesi. Leve-a e prepare-a. Elia-Sande não gritou. Ela cuspiu na direção de Rhaego antes de ser arrastada para fora. O gesto só fez seus olhos violeta brilharem com uma satisfação perversa. Naquela noite, enquanto o lança solar queimava e os gritos lentamente se extinguiam, substituídos pelo som monótono dos cantos do Traque, Khal Raghat consumou sua vitória sobre Elia-Sande em seus aposentos no Palácio Tomado. Foi outro ato de conquista, frio e calculado, destinado a erradicar a linhagem Martell e semear a dele em seu lugar. Sentado depois na varanda, observando as chamas no horizonte e sentindo o calor residual do deserto, Rhaego sabia que Dorne não estava totalmente subjugada. As montanhas e o deserto ainda poderiam abrigar resistência. Mas a cabeça da cobra havia sido esmagada. Seu palácio, queimado. Sua filha, tomada. A mensagem para os restantes reinos de Westeros estava clara. Nem mesmo os inexpugnáveis, nem mesmo os traiçoeiros, estavam a salvo. O dragão e a horda não respeitavam montanhas, desertos ou lendas. Eles apenas conquistavam. E o próximo alvo do rei dragão já estava em sua mente. O norte, seu rei do norte, Robb Stark. A guerra continuava, mas o vento agora trazia a areia queimada de Dorne e o gosto amargo de um império forjado em violência sem fim.